Sejam bem-vindos. Você já ouviu alguma lenda sobre a loira do cemitério? Pois bem, nesse vídeo vou contar a história de Caio, que em uma viagem se deparou com essa lenda. Sem mais delongas, vamos para a história. Caio era um jovem urbano, em busca de algo além dos arranha-céus e do barulho constante da cidade grande. Quando recebeu o convite para passar um tempo no interior de Minas Gerais, ele viu a oportunidade como um convite para desbravar novos horizontes. Assim que chegou à pequena e acolhedora cidade de Santa Rita do Vale, Caio foi recebido pelo ar fresco e pela atmosfera tranquila do campo. No entanto, logo percebeu que por trás da aparente serenidade havia mistérios ocultos que agitavam a imaginação dos moradores locais. Os sussurros nas ruas estreitas da cidade indicavam a presença de uma lenda sombria que assombrava a região. A história da loira do cemitério. Os relatos sobre uma noiva abandonada no altar e seu trágico destino enchiam as conversas dos moradores, deixando Caio curioso e inquieto para descobrir mais sobre essa intrigante lenda local. Os relatos eram sombrios e intrigantes, ecoando através das vielas estreitas da cidade. Dizia-se que há muitos anos, uma bela jovem loira estava prestes a se casar na igreja local. Os preparativos para o grande dia estavam completos e a expectativa pairava no ar como uma nuvem carregada de promessas. No entanto, a alegria e a esperança foram cruelmente dissipadas quando o noivo, tomado por uma súbita covardia, abandonou-a no altar, deixando-a sozinha diante de um mar de olhares curiosos e compadecidos. O coração da jovem foi partido em 1000 pedaços naquela fatídica manhã, enquanto lágrimas de humilhação e dor manchavam o tecido branco de seu vestido de noiva. Desesperada e envergonhada, a jovem loira viu seu mundo desabar diante de seus olhos. Consumida pela angústia e pela traição, ela decidiu que não suportaria viver com o peso da desonra e da desilusão. Na solidão da noite, ela encontrou seu fim, sua alma perdida para sempre no abismo da morte. Desde então, sua presença assombrou os corredores silenciosos do cemitério local. Sussurros de sua triste história ecoavam entre os túmulos, enquanto sua sombra pálida e etérea percorria os caminhos lamacentos sob a luz trêmula da lua. A loira do cemitério, como ficou conhecida, tornou-se um símbolo de tristeza e vingança, seduzindo e atacando os homens que ousavam cruzar seu caminho com a mesma intensidade com que seu coração foi partido naquela manhã fatídica. A curiosidade de Caio foi despertada pela história macabra que pairava sobre a pequena cidade. Movido por um desejo ardente de desvendar os mistérios que envolviam a lenda da loira do cemitério, ele decidiu que não descansaria até encontrar a verdade por trás das sombras. Sentado em um bar da cidade, os relatos dos moradores locais ecoavam em seus ouvidos enquanto ele saboreava uma cerveja gelada. Alguns pareciam genuinamente assustados, os olhos cheios de temor diante das memórias da lenda, enquanto outros riam da superstição, afirmando que era apenas uma história para assustar crianças. No entanto, a determinação de Caio não vacilou. Ele esperou pacientemente até que o sol se pusesse no horizonte e a escuridão envolvesse a cidade. Então, com um misto de nervosismo e coragem, ele partiu em direção ao cemitério, onde as sombras tremiam entre as lápides antigas como espectros silenciosos. Cada passo em direção ao desconhecido era como uma promessa de perigo iminente, mas Caio avançou, alimentado pela curiosidade que queimava em seu peito. Os ventos sussurravam segredos antigos e a lua lançava sua luz pálida sobre o terreno sagrado, criando sombras que pareciam se mover e se contorcer em um balé sinistro. Enquanto ele caminhava entre as sepulturas, a atmosfera do lugar pesava sobre ele como um manto sombrio. Cada ruído parecia um eco dos suspiros dos mortos, e cada sombra parecia ganhar vida própria sob o manto da noite. Mas Caio não recuou. Sua determinação era firme.
e ele estava determinado a desvendar os segredos que o cemitério guardava. Foi então, em meio à penumbra do cemitério, que Caio vislumbrou a figura sobrenatural que assombrava os sonhos dos moradores de Santa Rita do Vale, a loira do cemitério. Seus cabelos dourados brilhavam como fios de ouro à luz da lua, contrastando com a palidez de sua pele e a escuridão da noite ao redor. Um arrepio percorreu a espinha de Caio quando ele percebeu a aproximação da figura misteriosa. Seus olhos, brilhando com uma intensidade sobrenatural, encontraram os dele, prendendo-o em um olhar hipnótico. Um sorriso sedutor curvou os lábios da loira, mas havia algo de sinistro por trás daquele gesto. Algo que fazia o coração de Caio disparar de medo e fascínio ao mesmo tempo. Apesar do instinto de fugir gritando, Caio se viu paralisado, incapaz de desviar o olhar ou de mover um músculo sequer. Uma força invisível parecia segurá-lo ali, como se estivesse preso em uma teia invisível tecida pela própria escuridão da noite. Enquanto a loira se aproximava, cada passo ecoava como o badalar de um sino, anunciando um encontro sombrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O coração de Caio batia descompassado no peito, uma mistura de fascínio e terror o dominando por completo. E então, em um instante que pareceu durar uma eternidade, a loira parou diante dele, sua presença envolvendo-o como uma névoa fria e densa. Era como se o tempo tivesse congelado naquele momento, e Caio se encontrasse à mercê de forças que ele não compreendia, mas que sentia emanar da própria essência da loira. Caio estava enfeitiçado pela loira do cemitério. Com um esforço sobre-humano, Caio finalmente conseguiu romper o encanto que o aprisionava, seus músculos tensos pela luta contra as forças ocultas que o envolviam. Com o coração disparado no peito e a respiração ofegante, ele virou as costas ao cemitério e correu desesperadamente de volta para a cidade. Cada passo ecoava como um trovão em seus ouvidos, o medo o impulsionando adiante enquanto ele se afastava da escuridão que pairava sobre o terreno sagrado. A sensação de que algo sinistro ainda o seguia o fez acelerar o passo, seus passos ressoando nas ruas vazias da cidade adormecida. Mesmo com a distância aumentando entre ele e o cemitério, Caio não conseguia afastar a imagem da loira de sua mente, nem o som de sua risada arrepiante que ecoava como um eco sombrio em seus ouvidos. Sabendo que estava diante de algo além da compreensão humana, ele decidiu que era hora de deixar Santa Rita do Vale para trás, levando consigo a lembrança aterradora da loira do cemitério, uma lembrança que o acompanharia pelo resto de seus dias.